Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. E agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso conteúdo. Até agora nós vimos tudo que diz respeito à parte de antropologia, né? Ou pelo menos uma noção introdutória acerca da antropologia geral jurídica. E como eu disse para vocês, as ideias, né, que nós precisaríamos ter, as noções que nós precisaríamos ter desse conteúdo nessa disciplina, elas são apenas noções realmente. Por quê? Porque a faculdade ela condensou duas disciplinas, que foi antropologia e sociologia jurídica, em apenas uma disciplina, que foi Fundamentos Socioantropológicos do Direito. E isso nos impossibilita de aprofundarmos ou de expandirmos tanto quanto queríamos o conteúdo em virtude do tempo, em virtude do plano de ensino, do cronograma da faculdade que temos que cumprir. No entanto, é possível sim que nós possamos ter uma boa noção, uma boa compreensão acerca da antropologia jurídica e da sociologia jurídica. De antropologia, nós fizemos até agora, né? Nós estudamos a parte de fundamentos socioantropológicos até agora e partimos então para a parte de sociologia, a parte mais específica de sociologia, né? Vimos a parte de antropologia, agora entramos na parte de sociologia. E aí eu vou disponibilizar para vocês os slides da aula e se vocês ficarem com alguma dúvida com relação ao conteúdo, não hesitem em me procurar para a gente discutir, para a gente conversar, tá bom? Pois bem, minha gente, vamos lá. Sociologia jurídica, eu vou disponibilizar para vocês esses slides. Compreensão do objeto de estudo da sociologia jurídica a partir da evolução histórica da formação da sociedade. Sim, nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre a evolução da sociedade, mas agora para entender o objeto de estudo da sociologia, certo? Então vamos lá. A gente entende, a gente sabe, né, que a primeira forma de organização que existiu foi a família. Né? A partir da família, o número de pessoas foi crescendo e foram se formando grupos sociais maiores, né? Grupos de pessoas com o maior número de integrantes. Mas tudo começa com a família. Então, a primeira forma organizativa e normatizada foi a família, que além de ser fruto da organização biológica, tornou-se também um elemento básico e inicial da vida em sociedade. Foi em torno da família que foram criadas muitas disposições culturais e também foi em torno da família, foi em decorrência da preocupação com a família que aumentou-se a capacidade de trabalho. Obviamente que, com o aumento do número de pessoas, houve, consequentemente, a necessidade de uma maior força de trabalho para que as necessidades básicas daquele grupo fossem atendidas. Então, a gente já começa a enxergar dentro desse pequeno núcleo que é a família, a formação da sociedade, bem como a compreensão da ideia de trabalho. A sociologia, né, enxerga o trabalho como um critério determinante da organização em sociedade. Não há que se falar em organização social sem a existência de trabalho. Óbvio que, dependendo da forma de organização, dependendo do momento histórico, né, em que essa organização se dá, a compreensão, a perspectiva acerca da ideia de trabalho vai variar. No entanto, algo é inegável. O trabalho pode sim ser considerado um critério determinante da organização social. A interpretação da sociedade pode ser feita pelo estudo como o homem organizou-se para o trabalho. Ora, se o trabalho é um dos critérios determinantes da organização social, então os estudiosos entenderam, né, compreenderam a necessidade
de se estudar a organização do homem a partir do trabalho, né? De interpretar a sociedade, as formações sociais, a partir do modo como o homem se organizou para o trabalho. E aí, a gente percebe que nas comunidades primitivas, como era que a coisa acontecia? Bom, o trabalho era visto como uma resposta do ser humano às necessidades básicas. Como nós vimos, né, estudamos de forma um tanto quanto aprofundada a forma de organização das sociedades primitivas, nas sociedades primitivas, e nós vimos no texto A Sociedade contra o Estado, vocês vão lembrar, a perspectiva que o índio, que o indígena, tinha acerca do trabalho, né? E como ele era mal visto pelo europeu ocidental, que tinha uma perspectiva de trabalho completamente diferente. Então, nós vimos que, nas sociedades primitivas, o trabalho era visto como uma resposta do ser humano às necessidades básicas. Então, para satisfazer necessidades acerca da fome, acerca de um abrigo, né? Uma moradia, vestimentas, até mesmo defesa daquele povo, daquele grupo. Então, tudo isso girava em torno do trabalho. O trabalho servia para atender essas demandas, essas necessidades básicas, certo? Além disso, essa perspectiva do trabalho estava também ligada a questões religiosas, como, por exemplo, mitos, festas religiosas, dentre outras coisas. Ele não tinha em si, o trabalho não tinha em si um valor. Ou seja, o trabalho separado dessa ideia de satisfação das necessidades básicas, ele era vazio de sentido, né? Separado, a ideia de trabalho separado desses aspectos da vida social, de todos esses aspectos que eu coloquei, ele era vazio de sentido. Então, de início, né, nas comunidades primitivas, o trabalho era tido nesse aspecto, nesse sentido. E aí, as ações dos sujeitos resumiam-se na busca de alimentos e no suprimento das necessidades. Quando começou a ocorrer a escassez de alimentos, alguns grupos passaram a se deslocar, né, e deslocar de região onde habitavam para passar a habitar mais próximo de outros grupos, né? E assim eles uniam a sua força, assim eles juntos conseguiriam explorar melhor um novo território para, através do trabalho, satisfazer as suas necessidades. E aí surge, nesse contexto que começam a surgir os primeiros grupos maiores, né, os aglomerados maiores de pessoas. Quando um grupo de pessoas, em decorrência de situações circunstanciais, como por exemplo, o solo ficou improdutivo ou aquela região passou a não ser mais possível de ser explorada para retirar dela o sustento ou a satisfação das necessidades básicas, aquele grupo se deslocava para uma outra região, onde, junto com um outro grupo, poderia explorar um outro território e, assim unidos, conseguir satisfazer as necessidades. Ocorre que é exatamente aí que vão surgindo os grupos maiores, né? E aí a gente pode falar em um tipo de formação familiar bem diferente do que nós estamos acostumados, bem diferente do que nós estamos adaptados, que seria exatamente a família poligâmica matriarcal. O que significa isso? Significa uma família que que gira em torno da figura feminina, certo? E cuja a representante desse grupo, né, que seria a matriarca, ela pode possuir inúmeros maridos, inúmeros, né, homens com os quais ela pudesse procriar e aumentar a população daquele grupo. Então, estamos falando de uma família poligâmica matriarcal. Nós estamos mais acostumados, mais adaptados com a formação familiar de monogâmica patriarcal.
que a gente vai ver que depois essa formação poligâmica matriarcal ela muda e passa a ser monogâmica patriarcal. E aí alguém me perguntou lá no privado, no WhatsApp, me pediu para falar mais acerca da família matriarcal. A família matriarcal, né, o contexto no qual ela aparece é exatamente esse, sociedades primitivas. E a gente estava discutindo acerca da perspectiva, né, do europeu ocidental e de como ele enxergou essa formação familiar quando ele se deparou com povos primitivos. Quando ele se deparou, por exemplo, com tribos indígenas na América e que tinham uma formação familiar diferente do que ele estava acostumado, né? Uma família patriarcal e monogâmica, que era o que o europeu estava acostumado. Então, quando ele se depara com aquele tipo de formação familiar diferente da sua, ele rejeita, né? Ele rejeita e ele acha inferior e ele acha menos evoluída e entende que a partir dali aquele grupo deveria evoluir e a mudança acarretaria na chegada exatamente nessa formação patriarcal monogâmica. E por esta razão ele rejeitava a formação familiar que ele encontrou em algumas tribos, na realidade, de alguns povos primitivos. Mas aqui, falando no contexto de formação, né, do início das sociedades, a gente pode sim falar em uma família poligâmica matriarcal. A mulher era o centro, né? A mulher era a figura mais importante, a figura mais respeitada. E ela tinha sim vários homens com os quais ela poderia ter relações e perpetuar aquele povo, né? E gerar assim mais e mais descendentes. Essas famílias poligâmicas matriarcais se reuniram, né? Passaram a se reunir, como eu disse para vocês, inúmeros fatores físicos, naturais, como por exemplo improdutividade da terra ou questões de tempo, né? De clima, ou até mesmo conflitos faziam com que esses grupos se deslocassem e se aproximassem de um outro grupo e assim ficassem em um número maior e, consequentemente, mais fortes. Então, temos aqui que as reuniões de famílias poligâmicas matriarcais deram origem aos gens, né? E o que seriam os gens? Seria exatamente a união dessas famílias, grupos de pessoas, grupos maiores, né? Mais numerosos de pessoas. E aí a mesma coisa foi acontecendo com o passar do tempo, esses gens se uniam e formavam os clãs, que eram um agrupamento ainda maior de pessoas. E esse nome clãs já deve ser familiar de vocês, né? É mais familiar para a gente. Então, os gens formavam os clãs, vocês podem acompanhar aí pelos slides. E a união dos clãs, que era um grupo ainda maior, formavam as tribos, que são as formações que a gente conhece, certo? E a partir daí, a ideia de trabalho, essa perspectiva de satisfazer as necessidades foi ficando ainda mais complexa, né? Ora, obviamente, naturalmente, um número de pessoas maior demanda, né, mais complexidade, né? Exige mais ações para a satisfação de necessidades. Um grupo maior naturalmente tem mais necessidades, certo? E aí, embora tendo diversidades, a maior parte das sociedades tribais praticava uma separação do trabalho por sexo e idade. Dividiam as tarefas para dar conta das necessidades e para garantir o progresso de aprendizagem e reprodução do grupo. Então, sim, o trabalho nesses grupos, nessas tribos, né, que eram os grupos maiores, tinha uma lógica, tinha uma organização. Não era qualquer pessoa fazer qualquer coisa. O trabalho era muito bem organizado a partir do sexo. Então, as mulheres tinham uma função, os homens tinham outra função, bem como a idade. Os mais velhos tinham uma responsabilidade, as crianças tinham outra responsabilidade. E tudo isso tinha o objetivo de fazer com que aquele grupo aprendesse
né? Aprendesse todas as atividades que deveriam ser feitas, aprendesse como enfrentar as adversidades circunstanciais que apareciam e também tinha o objetivo de reproduzir o grupo, né? Satisfazendo assim as necessidades, o grupo ficava forte e, consequentemente, ele podia aumentar de número ainda mais.